Vamos pensar um pouquinho? Hoje o meu objetivo é provocar a sua mente sobre o conflito entre Israel e Palestina. Vamos entender, aprofundar esse contexto para que você possa ter uma visão mais ampla do que está acontecendo na atualidade. Primeiro a gente vai mostrar para você aonde fica a região em disputa. Ela se localiza no continente asiático, numa subdivisão denominada Oriente Médio. É uma área de intensos conflitos, é uma área de grande importância geopolítica, porque é nessa região que, além do berço de grande parte das religiões do mundo, nós também temos grandes reservas de petróleo. A gente vai agora contextualizar para você falando sobre a posse desse território. Esse território, o povo original que morava nessa região, era o povo judeu. Quando eu falar judeu, você tem que associar ao Estado de Israel. Eles moravam ali, era o povo original dessa região, mas esse povo judeu ele acabou sendo expulso desse território. Eles não foram expulsos pelo povo árabe. Quando eu falar o povo árabe para você, nesse contexto, associar ao povo palestino. Os judeus eles foram expulsos por duas grandes invasões, dois movimentos expansionistas. Primeiro, pelo Império Romano, que vai expandir e vai dominar parte da região, e o segundo, o Império Turco-Otomano, que vai também invadir essa região, vai dominar, expulsando os judeus dessa área. O Império Otomano ele vai perdendo as suas forças e o povo árabe vai migrando e ocupando essa região. Então, não foi o povo árabe que expulsou os judeus desse território. E eles moravam ali por séculos, o povo árabe, no seu território a partir de então. Os judeus migraram, teve a diáspora, eles migram por várias regiões do mundo e vão principalmente para o continente europeu. A partir ali do século XIX, vai começar todo um movimento para criar o Estado de Israel. A gente denomina isso um movimento sionista. Vai começar a ter conferências internacionais, toda uma união do povo judeu, para poder então construir o seu território, ter acesso à sua terra prometida. Alguns começam a migrar para essa região que estava sob domínio do povo árabe. O que vai, de fato, intensificar o grande fluxo migratório para essa região é um acontecimento que você sabe, você com certeza estudou sobre a perseguição do Hitler contra os judeus. Nesse momento que vai gerar o Holocausto, muitos judeus sim foram mortos, muitos judeus conseguem migrar. Então, uma forte corrente migratória dos judeus para essa região que estava em domínio do povo árabe. Também temos que falar um fato importante. Toda essa região estava sofrendo sob a influência da Inglaterra. A Inglaterra dominava essa região. Após a Segunda Guerra Mundial, vai ser criado a Organização das Nações Unidas, que tem como grande objetivo manter a paz no mundo. Será? Para poder entender um pouquinho sobre a Organização das Nações Unidas, a gente tem que entender que eles saíram fortificados a partir da Segunda Guerra Mundial, que são os países que pertencem ao Conselho Permanente de Segurança da ONU, que é os Estados Unidos, que é o Reino Unido, que é a França, três grandes potências, e também a China e a Rússia. Esses países fazem parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então, nós vamos ter ali uma proposta da ONU para poder amenizar todo o sofrimento do povo judeu, que é um povo hoje que não tem território. Vamos dividir o território. Parte ficará para o povo palestino e parte ficará para o povo judeu. Vamos ter duas visões agora para você poder entender. Olhando pelo lado do povo judeu, de Israel, era um território que era meu e eu fui expulso desse território. Então, parte desse território cabe a mim. Se eu olhar pelo olhar do povo árabe, eles falam, eu moro aqui por séculos, eu conquistei esse território por séculos. Não fui eu que expulsei o povo judeu desse território. Então, certamente, eu não vou ter que dividir o meu território com nenhum outro país. O importante também falar nesse contexto é que ali nós temos o berço das religiões, da religião cristã, da religião dos muçulmanos e da religião dos judeus, que fica Jerusalém. E na proposta da ONU, Jerusalém seria um território internacional, ou seja, sairia do poder
do povo árabe. O povo árabe falou, olha, não, o território é meu e não aceita essa divisão. Os Estados Unidos, o Reino Unido, apoiam então os judeus que fortemente vão para o conflito e conquistam em 1948 grande parte do seu território. O povo árabe, estrategicamente, vai se fixar em algumas regiões, principalmente nessa área que abrange a Cisjordânia, que tem ali Jerusalém. Cada vez com mais investimento, seja apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, ou então pelo próprio movimento criado dos judeus, Israel vai surgindo, vai se estruturando. E em 1967 há um grande conflito, que é a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi uma ofensiva do povo judeu para ter acesso ao seu maior monumento sagrado, que é o Muro das Lamentações. Invadem e conquistam a região de Jerusalém. Além disso, eles vão pegar um outro ponto muito estratégico, que fica na região norte na área norte dessa região. Eles pegam as colinas de Golã e também a Península de Sinai e cada vez mais vão ampliando o seu território. Um pouco antes desse conflito, os palestinos haviam criado uma organização denominada OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E cada ano os conflitos se intensificando e a gente vai percebendo aqui no mapa que eu vou colocando que o território do povo judeu vai se ampliando e o território do povo palestino vai reduzindo. Um outro fato importante para a gente entender todo esse contexto é a relação do Egito nesse conflito. O Egito havia, na década de 50, nacionalizado o Canal do Suez. Vinha se fortalecendo política e economicamente. E ali, então, o Egito e também a Síria vão organizar uma ofensiva para tentar recuperar os territórios perdidos na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias. Essa guerra foi denominada Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. É o momento que o povo judeu para e vai rezar, pedir perdão pelos pecados. Essa data acontece geralmente no começo de outubro, ou seja, nesse ano, 2023, faz 50 anos da Guerra de Yom Kippur. O povo árabe, então, liderados pelo Egito, monta uma estratégia. No dia que os judeus estariam rezando, eles iam invadir e conquistar. Só que, obviamente, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, o povo judeu não só protege seu território, como pega mais território ainda do povo árabe. Você sabia que a partir da Guerra de Yom Kippur, que nós temos a criação do G7? Você sabia que é na Guerra de Yom Kippur, após essa guerra, que nós temos a pior crise do petróleo já existente, onde o preço do barril sobe mais de 400%? Mas isso aí é uma história para um outro vídeo. A partir de 73, nós temos pequenos conflitos acontecendo. O povo árabe tentando recuperar o seu território, mas sofrendo cada vez mais com a expansão do território dos judeus, com o território de Israel. Os palestinos acabam se concentrando na faixa de Gaza, uma área que é controlada hoje política e economicamente pelo Hamas. Outra parte dos palestinos estão espalhados na região da Cisjordânia, mas essa região não é controlada pelos palestinos, e sim controlada pelos judeus. Várias tentativas de paz aconteceram, mas nenhuma delas foi concretizada. Com a morte de Yasser Arafat, o grande líder que criou lá a Organização da Libertação da Palestina e o Fatah, as tensões aumentam. O Hamas vai ganhando força. A Palestina já tentou ser reconhecida como um país na ONU. Porém, apesar da vitória na votação, os Estados Unidos ele veta, por ter o grande poder de ser um dos membros do Conselho Permanente de Segurança. Para entender o que está acontecendo na atualidade, nós temos que passar mais algumas informações importantes. Os Estados Unidos e a Europa acabam não reconhecendo, os Estados Unidos e alguns países europeus acabam não reconhecendo a Palestina como um Estado, a Palestina como um país. Por outro lado, o povo árabe, de um modo geral, também não reconhece Israel como um Estado, como um país, com exceção do Egito,
que lá na Guerra dos 6 Dias eles perderam um território para os judeus, um território para Israel, que é a Península de Sinai. Que depois, lá na década de 80, vai haver um acordo que Egito reconhece Israel como país e ele recebe de volta essa área, essa Península de Sinai. O Egito vai se aproximando cada vez mais politicamente dos Estados Unidos e é, sim, um grande aliado dos Estados Unidos nessa região. Os outros países árabes acabam não reconhecendo Israel. Só que na atualidade, nós temos alguns fatos importantes. E a Arábia Saudita, que é um estado muito rico, com grandes reservas de produção de petróleo, está se aliando cada vez mais aos Estados Unidos e passa a ser aí um povo árabe, um território que vai reconhecer e ter alianças e acordos econômicos também com Israel. Isso vai gerar um descontentamento de vários países com religião muçulmana, principalmente o Irã. O Irã, com toda a sua revolução islâmica, é um país que segue muito o fundamentalismo e já declararam que são contra a existência do povo judeu, do Estado de Israel, nessa região. Existem indícios que essa ofensiva do Hamas teve o apoio do Irã. E o Irã acaba negando todo esse apoio. Confessa, sim, que é contrário ao Estado de Israel, porém nega que tenha participado dessa ofensiva. Após o ataque, o Estado de Israel começa a fazer as suas ofensivas. E hoje há uma grande tensão. Muitos mortos, muitos inocentes. E, consequentemente, com o apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido e a grande força bélica que Israel possui, nós já sabemos o fim dessa história. Eu espero que eu tenha provocado um pouco a sua mente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal e ajude Geografia Irada a chegar aos seus 100 mil seguidores. Um abraço e vejo você no nosso próximo vídeo.